Ela era apenas uma empregada discreta, marcada por silêncios e cicatrizes. Por engano, enviou uma mensagem íntima para o chefe milionário que mal conhecia. Uma hora depois, ele voltou para casa, com um olhar impossível de esquecer. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Elisa sempre soube que existia de forma diferente do resto do mundo. Enquanto outras mulheres de 24 anos colecionavam histórias de amor, desilusões e recomeços, ela colecionava silêncios. Cada um deles cuidadosamente guardado, como quem protege joias raras em cofres secretos. Sua infância fora um território minado de abandono e violência disfarçada de cuidado, onde aprendera que revelar qualquer vulnerabilidade era o mesmo que oferecer o pescoço ao lobo. O pai, quando sóbrio, era apenas uma sombra melancólica que vagava pela casa como um fantasma perdido. Quando bêbado, transformava-se em tempestade. As marcas em seu corpo contavam histórias que ela jamais narraria em voz alta, e o desaparecimento da mãe aos seus 12 anos selara definitivamente sua compreensão sobre o mundo. Pessoas partem, sempre partem, e é melhor não se apegar a nada nem ninguém. Cresceu invisível por necessidade, movendo-se pelos cantos da vida como quem pede licença apenas por existir. Virgem não apenas de corpo, mas de confiança, de entrega, de tudo aquilo que outras pessoas chamavam de amor. Seus empregos sempre foram temporários, discretos, em casas onde pudesse passar despercebida. Até aquela manhã de março, quando a agência de empregos domésticos lhe ofereceu uma vaga diferente. É uma cobertura em jardins, explicou Dona Marlene, a coordenadora, ajeitando os óculos enquanto folheava os papéis. O patrão é bem exigente, mas paga muito bem. Caio. Nogueira da Argus Corporation. Você conhece? Elisa balançou a cabeça. Não acompanhava notícias de empresários milionários. Seu mundo era feito de ônibus lotados, mercados de bairro e quartos alugados em pensões barulhentas. É um dos homens mais ricos do país, continuou Dona Marlene, baixando a voz como quem divide um segredo. Herdeiro de família tradicional, mas dizem que é meio esquisito, reservado demais, nunca se casa, nunca aparece em festas, só trabalha. Elisa aceitou sem hesitar, não por ambição, mas por desespero elegante. O aluguel do quartinho onde morava estava atrasado há 2 meses, e a proprietária já ameaçava despejo com uma constância que tirava seu sono. Na manhã seguinte, subiu os 40 andares até a cobertura pela primeira vez. O elevador era espelhado, e durante os minutos de subida, evitou olhar para o próprio reflexo. Nunca gostara do que via. Uma mulher pequena demais, magra demais, com olhos grandes demais para o rosto. Olhos que pareciam guardar segredos antigos, segundo uma colega de trabalho havia dito certa vez. A cobertura era um universo à parte, vidro e aço, móveis que pareciam obras de arte, uma vista de São Paulo que cortava a respiração. Tudo ali respirava poder e controle, desde a disposição milimetricamente planejada dos objetos até o silêncio espesso que pairava sobre cada ambiente. Foi Samuel, o segurança pessoal, quem a recebeu. Um homem de estatura média, olhos claros e um sorriso que não chegava até o olhar. Explicou as rotinas, os horários, as preferências do patrão com uma precisão quase militar. Senhor Caio não gosta de barulho, disse enquanto mostrava. A cozinha impecável. Não gosta de mudanças na disposição das coisas e não gosta de conversa desnecessária. Você vai se dar bem se lembrar disso. Elisa acenou, acostumada a se adequar aos silêncios alheios. Não sabia que naquele momento estava prestes a descobrir que alguns silêncios são mais perigosos que qualquer grito. Caio Nogueira apareceu no final da tarde, quando ela organizava os livros da biblioteca particular. O som dos passos no piso de mármore a fez virar-se instintivamente, e foi então que o viu pela primeira vez. Alto, ombros largos sob um terno escuro impecável, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas, maxilar quadrado, olhos de um verde escuro que pareciam decifrar segredos antes mesmo que fossem revelados. Mas havia algo mais. Uma rigidez nos movimentos,
uma forma de ocupar o espaço que denunciava anos de disciplina militar, e uma tristeza profunda, quase imperceptível, escondida nas linhas ao redor dos olhos. Ele a observou por um momento que pareceu eterno, sem dizer palavra. Elisa baixou a cabeça automaticamente, como fazia desde sempre diante de figuras de autoridade. Você é a nova funcionária, disse finalmente a voz grave e controlada. Sim, senhor. Elisa. Elisa, repetiu o nome como se testasse o sabor dele. Espero que você se adapte bem aqui. E saiu da biblioteca sem acrescentar mais nada, deixando para trás apenas o perfume masculino que grudou em sua pele por horas. Naquela noite, sozinha, no pequeno quarto de empregada, Elisa deitou na cama estreita e permitiu-se, pela primeira vez em anos, sentir algo além de medo ou indiferença. Havia uma inquietação estranha crescendo dentro do peito, uma sensação que não sabia nomear. Fechou os olhos e tentou dormir, mas a imagem daqueles olhos verdes não a deixava em paz. Os dias seguintes se desenrolaram numa rotina meticulosa. Elisa acordava às 5:30, preparava café exatamente como Samuel havia ensinado. Forte, sem açúcar, servido numa xícara específica de porcelana branca. Caio saía cedo para o escritório e voltava sempre no mesmo horário, 7:30 da noite. Jantava sozinho, lia relatórios na biblioteca e desaparecia no quarto por volta das 10. Era uma vida ordenada, previsível, silenciosa, exatamente como Elisa preferia, ou pelo menos era o que repetia para si mesma. Mas havia pequenas coisas que começaram a desestabilizar sua paz artificial. A forma como Caio pausava na porta da cozinha quando ela estava preparando o jantar, como se fosse dizer algo, mas nunca dizia. O jeito que ele dobrava o jornal sempre no mesmo vinco, com uma precisão quase obsessiva. A cicatriz pequena e irregular na base do pescoço, que ela notara num dia em que ele afrouxou a gravata. Havia os livros. Caio lia muito vorazmente, mas sempre os mesmos tipos: biografias de militares, tratados de estratégia empresarial, romances russos densos. Elisa, nas noites em que não conseguia dormir, descia até a biblioteca e pegava emprestado alguns volumes. Lia escondida na cozinha, sob a luz suave da luminária do balcão. Foi numa dessas noites que ele a encontrou. Elisa estava sentada no banquinho alto, pernas dobradas, perdida nas páginas de Crime e Castigo. O livro estava aberto no capítulo, onde Raskolnikov confessa seu crime, e ela sentia uma identificação estranha com aquela dor, aquela culpa inexplicável que o protagonista carregava. Não consegue dormir? A voz grave a fez pular, derrubando o livro no chão. Caio estava na entrada da cozinha, vestindo apenas uma calça de pijama e uma camiseta branca. Sem o terno impecável, parecia mais humano, mais acessível, mas os olhos continuavam alertas, investigativos. Desculpe, senhor, eu só... Gaguejou abaixando-se para pegar o livro. Dostoiévski. Ele se aproximou e Elisa sentiu o coração acelerar. Leitura pesada para quem não consegue dormir. Eu gosto de histórias sobre pessoas que carregam peso demais, disse sem pensar, e imediatamente se arrependeu da sinceridade. Caio a estudou por um momento longo demais. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade que ela não soubera identificar antes. Você já sentiu isso, peso demais? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca lhe perguntara sobre seus sentimentos, sobre seu interior. Pessoas, como elas existiam para servir, para limpar, para permanecer invisíveis. Todo mundo sente, não é? Respondeu, desviando o olhar. Nem todo mundo. Ele pegou o livro de suas mãos, seus dedos roçando os dela por um segundo. Alguns de nós sentem mais que outros. Ficaram em silêncio, dividindo o espaço pequeno da cozinha como dois estranhos que se reconhecem sem saber por quê. Elisa sentia que deveria ir para o quarto, voltar para o lugar seguro da invisibilidade. Mas havia algo magnético naquele momento, na proximidade dele, no cheiro de pele masculina misturado com o perfume caro que usava durante o dia. Por que trabalha aqui? Perguntou ele, apoiando-se no balcão. Preciso trabalhar, respondeu simplesmente. Mas por que aqui?
Nesta casa? Elisa hesitou. Como explicar que havia algo naquela cobertura que a fazia sentir-se menos perdida? Que pela primeira vez em anos não sentia medo constante? Que mesmo o silêncio dele parecia menos ameaçador que o barulho do mundo lá fora? É um bom emprego, disse finalmente. Caio assentiu, mas ela percebeu que ele não acreditara na resposta. Percebeu também que ele estava estudando seu rosto com uma atenção que a deixava sem ar. Você me lembra alguém, disse de repente, a voz mais baixa. Alguém que eu conhecia há muito tempo. Quem? Uma menina. Ele pausou, como se estivesse reconstruindo uma memória antiga. Uma menina que tinha os mesmos olhos que você. Grandes, assustados, mas ao mesmo tempo corajosos. Elisa sentiu algo gelado descer pela espinha. Uma memória nebulosa começou a se formar em sua mente. Uma casa grande, quartos com teto alto, um garoto mais velho que às vezes a observava da janela do segundo andar. Onde você conheceu essa menina? Perguntou, a voz quase um sussurro. Na casa da minha família. Meus pais às vezes acolhiam crianças, por período curto. A expressão dele se fechou. Foi há muitos anos. O mundo de Elisa pareceu inclinar-se. Fragmentos dispersos começaram a se conectar. Uma casa enorme em bairro nobre, uma família rica que a acolhera por alguns meses quando tinha 9 anos, depois que uma de suas famílias adotivas desistira dela. Lembrava-se vagamente de um garoto adolescente, sempre sério, que às vezes deixava doces no parapeito da janela do quarto onde ela dormia. Caio, murmurou, testando o nome em conexão com a memória. Ele a observou intensamente, esperando. Você deixava balas de mel na minha janela, disse ela, a voz tremendo. A expressão dele mudou, completamente. Surpresa, reconhecimento e algo mais profundo, mais perturbador. Meu Deus, sussurrou. Elisa. Você é a Elisa. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Quando crianças haviam compartilhado apenas alguns meses na mesma casa, ela uma órfã temporária, ele o filho privilegiado. Mas agora estavam ali, adultos, patrão e empregada, carregando bagagens emocionais que não sabiam como decifrar. Eu preciso ir dormir, disse Elisa abruptamente, levantando-se. Elisa, espere. Mas ela já corria pelo corredor, refugiando-se, no quarto pequeno, o coração batendo tão forte que doía. Não sabia se o que sentia era alívio por ter sido lembrada ou terror pelo que aquela conexão poderia significar. Depois daquela noite na cozinha, tudo mudou sutilmente. Caio não mencionou mais a descoberta sobre o passado compartilhado, mas Elisa sentia o peso do olhar dele de forma diferente. Já não era apenas o patrão observando a funcionária. Era um homem tentando decifrar a mulher que a menina assustada havia se tornado. Ele começou a demorar mais tempo nos cômodos onde ela estava trabalhando. Fazia perguntas aparentemente casuais sobre sua vida, seus gostos, seus medos. Elisa respondia de forma evasiva, mas sentia que cada palavra era absorvida, analisada, guardada em algum lugar secreto da mente dele. Samuel também notou a mudança. Começou a fazer comentários velados sobre como certas funcionárias às vezes se aproveitavam da boa vontade de patrões solitários. Elisa fingia não entender, mas as palavras a incomodavam mais do que deveria. Foi numa terça-feira, depois de 3 semanas dessa tensão crescente, que a situação explodiu de forma inesperada. Elisa estava sozinha no apartamento. Caio viajara a negócios e Samuel saíra para uma reunião. A solidão do espaço imenso a deixava inquieta, e ela se refugiou no quarto pequeno que ocupava, tentando ler. Mas as palavras dançavam na página sem formar sentido. Havia algo crescendo dentro dela, uma agitação que não conseguia nomear. Pensava em Caio com uma frequência que a assustava, no jeito que ele segurava a xícara de café, na cicatriz no pescoço, no momento em que seus dedos se tocaram ao pegar o livro. Pensava no homem que ele devia ser quando ninguém estava olhando, quando tirava a máscara de controle absoluto.
Pegou o celular procurando distração. Havia uma mensagem da única amiga que mantinha contato, Carla, uma colega de trabalhos anteriores. Elas trocavam áudios esporadicamente, confidências sobre a vida difícil, desabafos sobre patrões difíceis e sonhos distantes. Sem pensar muito, Elisa pressionou o botão de gravação. Precisava tirar aquilo do peito, mesmo que fosse para alguém que estava longe. Carla, eu não sei o que está acontecendo comigo, começou, a voz baixa, íntima. Tem uma coisa estranha rolando no meu trabalho novo. O patrão, ele é diferente, não sei explicar. Às vezes eu fico olhando para ele e fico imaginando como seria se ele me tocasse de verdade, sabe? Não de forma gentil, não com cuidado. Eu imagino ele me pressionando contra a parede da cozinha, aquelas mãos grandes no meu pescoço, me fazendo sentir coisas que eu nunca senti. A voz dela estava ficando mais rouca, mais necessitada. Era como se uma comporta tivesse se aberto, liberando anos de desejo reprimido. Eu sonho com ele todas as noites. Sonho que ele entra no meu quarto e me tira dessa invisibilidade idiota. Me faz sentir que eu existo de verdade. Queria sentir o peso dele sobre mim. Queria que ele me olhasse, como se eu fosse a única mulher do mundo. Deus, Carla, eu nem sei por que estou falando isso. Nunca senti nada assim, é como se eu tivesse acordado depois de anos dormindo. Pausou, respirando pesado, sentindo o coração disparado. Tem uma coisa também. Ele me conheceu quando eu era criança. Longa história. Mas é como se a gente fosse conectado por alguma coisa que nem entendemos, como se ele tivesse ficado guardado na minha memória todos esses anos, esperando. Isso é loucura, né? Uma empregada doméstica fantasiando com o patrão milionário. Mas, Carla, quando ele olha para mim, eu juro que vejo fome nos olhos dele também. Como se ele quisesse me devorar e me proteger ao mesmo tempo. Terminou o áudio abruptamente, como se tivesse acordado de um transe. Por um momento, ficou paralisada, assustada com a própria intensidade. Depois, rapidamente, selecionou o contato de Carla e enviou. Ou pelo menos achou que tinha enviado. O que Elisa não percebeu na pressa e na agitação foi que selecionara o contato errado. O áudio ardente, cru, desesperadamente íntimo, foi direto para o celular de Caio. Ela só percebeu o erro 1 hora depois, quando verificou o WhatsApp e viu a conversa com ele aberta, o áudio entregue, visualizado. O mundo pareceu desabar ao redor dela. Sentou na cama, as mãos tremendo, o estômago revirado de vergonha e pânico. Como explicar? Como fingir que aquilo não aconteceu? Como olhar para ele novamente? Caio estava voltando de viagem naquela noite. Chegaria em casa em algumas horas e encontraria aquilo. A confissão mais íntima que ela fizera na vida, enviada por engano para o homem que a protagonizava. Elisa cogitou fugir. Pegar suas poucas coisas e simplesmente desaparecer antes que ele voltasse. Mas onde iria? Com que dinheiro? E por que a ideia de não vê-lo mais a deixava com uma dor física no peito? Às 7h30, exatamente no horário habitual, ela ouviu a chave na fechadura. Caio estava em casa. Escondeu-se na cozinha, fingindo estar ocupada com a preparação do jantar, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os utensílios. Ouviu os passos dele pela sala, o som da pasta, sendo colocada sobre a mesa, a rotina habitual. Mas então os passos pararam na entrada da cozinha. Elisa não teve coragem de olhar para trás. Sabia que ele estava ali observando-a, provavelmente tentando decidir o que dizer sobre o áudio. O silêncio se estendeu por minutos eternos. Elisa. A voz dele estava diferente, mais grave, mais tensa, carregada de algo que ela não conseguia identificar. Forçou-se a se virar mantendo os olhos baixos. Senhor, olhe para mim. Foi uma ordem suave, mas firme. Ela levantou o olhar lentamente e encontrou os olhos verdes dele fixos nos seus. Havia uma intensidade ali que a fez esquecer de respirar. Nós precisamos conversar, disse ele, e pela primeira vez desde que o conhecera, Elisa viu que o controle absoluto de Caio estava rachando nas bordas. E no fundo daqueles olhos verdes, reconheceu algo que a fez tremer por completo.
Fome. A mesma fome desesperada que ela havia confessado no áudio. Eles se encararam por longos segundos, o ar entre eles denso e carregado. Elisa sentia que qualquer movimento, qualquer palavra, poderia incendiar algo que não haveria como controlar depois. Eu posso explicar, murmurou, a voz saindo fraca. Pode. Caio deu um passo para dentro da cozinha, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Porque eu ouvi cada palavra daquele áudio, Elisa, cada palavra. Ela fechou os olhos, mortificada. Foi um engano, eu ia mandar para uma amiga, Olhe para mim quando eu estiver falando com você. A autoridade na voz dele a fez abrir os olhos imediatamente. Caio estava mais próximo agora, próximo. O suficiente para que ela sentisse o calor irradiando do corpo dele. Você disse que sonha comigo todas as noites, continuou, a voz controlada, mas com uma corrente subterrânea de algo perigoso. Que imagina minhas mãos em seu pescoço. Elisa não conseguia responder. O coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Você disse que quer sentir o peso do meu corpo sobre o seu. Ele parou bem à frente dela, forçando-a. A inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos, que quer que eu a faça sentir que existe de verdade. Eu não devia ter dito essas coisas, mas disse. Ele levantou a mão, os dedos parando a milímetros da face dela, sem tocar. A pergunta é, você disse porque sente ou porque achou que nunca chegaria até mim? Elisa tremeu. A proximidade dele estava desmantelando toda a sua capacidade de pensar com clareza. Eu sinto, sussurrou, a admissão arrancada de algum lugar profundo. Eu sinto coisas que não entendo. Os olhos de Caio se escureceram. Por um momento, ela pensou que ele fosse tocá-la. Finalmente diminuir aquela distância torturante. Mas ele recuou abruptamente. Isso não pode acontecer, disse mais para si mesmo do que para ela. Por quê? Porque você não sabe quem eu realmente sou. A expressão dele se fechou. Porque você não sabe o que minha família fez com a sua. Elisa franziu a testa, confusa. Do que você está falando? Caio passou a mão pelos cabelos, um gesto que denunciava a luta interna que travava. Quando você foi acolhida pela minha família, aos 9 anos, você lembra por que estava disponível para a adoção temporária? Minha família adotiva anterior, eles perderam a casa, falência, não podiam mais me manter. E você sabe quem causou essa falência? O estômago de Elisa gelou. Algo na expressão dele, na forma como evitava seu olhar, a fez antecipar uma verdade que não queria ouvir. Nogueira Desenvolvimento Imobiliário, disse Caio, a voz áspera. Empresa do meu pai. Ele comprou as dívidas da construtora onde seu pai adotivo trabalhava, forçou a falência, demitiu todos os funcionários. Era uma prática comum dele, destruir empresas menores para expandir o império. Elisa se apoiou, no balcão as pernas fraquejando. Não. Sua família perdeu tudo. A casa, o emprego, a estabilidade, não podiam mais arcar com os custos de uma criança adotiva. Por isso, você foi devolvida ao sistema. Você sabia? A voz dela saiu estrangulada. Quando me reconheceu, você sabia? Não no começo. Mas depois que descobri quem você era, investiguei, li os relatórios. Ele finalmente a encarou, e ela viu dor genuína em seus olhos. Meu pai destruiu sua infância, Elisa. O dinheiro que paga o seu salário vem do mesmo lugar que financiou sua destruição. O mundo parecia girar em torno dela. Todas aquelas sensações novas, aquela conexão inexplicável, aquele despertar que pensara ser destino, era construído sobre as ruínas de sua própria tragédia. Por isso você me contratou? Perguntou. A voz cortante. Culpa? Não. A resposta veio rápida, firme. Eu não sabia quem você era quando Samuel a trouxe. Só descobri depois. Mas agora sabe. Ray continua me pagando, me mantendo aqui, sabendo que sua família destruiu a minha. Eu não sou meu pai, disse ele, uma fúria contida coloreando as palavras. Nunca fui como ele. Mas herdou tudo que ele construiu sobre o sofrimento de pessoas como eu. Ficaram se encarando, a verdade entre eles como um abismo. Elisa sentia raiva, traição, uma dor que ia muito além da descoberta recente.
Era a dor de uma vida inteira de abandono, de instabilidade, de nunca pertencer a lugar nenhum. Eu vou embora, disse, endireitando os ombros. Não. A resposta veio rápida demais, desesperada demais. Elisa, não. Não posso ficar aqui. Não posso fingir que isso não mudou tudo. Caio deu um passo à frente, e ela viu desespero nu em sua expressão. O que meu pai fez foi imperdoável, mas isso não muda o que eu sinto por você. O que você sente? Ela riu, um som amargo. Culpa? Pena? Você ouviu aquele áudio, disse ele a voz baixa e intensa. Você ouviu cada palavra. Você acha que aquilo que eu senti foi pena? Elisa parou. Havia algo na voz dele, na forma como a olhava, que a fazia lembrar da fome que reconhecera em seus olhos. Então me diga, desafiou. O que você sentiu quando ouviu minha voz dizendo que queria suas mãos em mim? Os olhos de Caio se fixaram nos dela e quando ele falou, a voz saiu rouca, carregada de uma necessidade que ele não conseguia mais esconder. Senti que ia enlouquecer, admitiu. Senti que queria te pegar nos braços e te mostrar que você não precisa sonhar, porque eu estou aqui real querendo você tanto que dói fisicamente. O ar entre eles vibrava com a confissão. Elisa sentia que estava no precipício de algo irreversível. Mas também senti que não tenho direito de te tocar, continuou Caio. Não depois do que descobri. Não sabendo que minha família é responsável por tanto sofrimento na sua vida. E se eu disser que não me importo? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. E se eu disser que o que sinto por você é maior que a raiva que sinto por seu pai? Caio fechou os olhos, como se as palavras dela fossem uma tortura. Então eu diria que você não conhece os demônios que carrego, murmurou. E que merece muito mais do que um homem destruído pode oferecer. Os dias que se seguiram àquela conversa na cozinha foram de uma tensão quase insuportável. Caio não mencionou mais o passado, nem os sentimentos confessos, mas algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Ele a observava com uma intensidade que a fazia sentir-se nua, exposta, como se cada pensamento dela fosse transparente para ele. Elisa tentava manter a rotina, mas sentia-se fragmentada. Parte dela queria fugir daquela casa, daquelas revelações, daquela dor renovada sobre sua infância destroçada. Outra parte, porém, estava viciada na proximidade dele, na forma como o ar se carregava de eletricidade quando estavam no mesmo cômodo. Foi Samuel quem primeiro notou a mudança. Você parece diferente, disse numa manhã, quando Caio havia saído para uma reunião. Eles estavam na cozinha e Samuel a observava enquanto ela preparava o almoço. Diferente como? Elisa evitou seu olhar, focando no corte dos legumes. Mais agitada, como se estivesse pensando em coisas que não deveria. Havia algo na voz dele que a incomodou. Não era a preocupação casual de um colega de trabalho, mas algo mais denso, mais possessivo. Estou bem, Samuel. Tem certeza? Ele se aproximou, apoiando-se no balcão ao lado dela. Porque tenho notado que o Sr. Caio também está diferente. Mais distraído, mais interessado em coisas da casa. Elisa parou de cortar o coração acelerando. Não sei do que está falando. Sei que sim. A voz dele estava mais baixa agora, íntima demais. Elisa, você é uma mulher bonita, e homens como o Sr. Caio, eles são predadores. Podem parecer cavalheiros, mas no fundo são todos iguais. Samuel, isso é inadequado. Inadequado é você se iludir achando que tem chance com ele. A máscara de cordialidade estava escorregando do rosto dele. Homens como ele brincam com mulheres como você. Usam, descartam e seguem para a próxima. Elisa se afastou, mas Samuel seguiu, diminuindo a distância. Mas eu não sou assim, continuou. Eu vejo você de verdade. Vejo como você é frágil por dentro, como precisa de proteção. Eu poderia cuidar de você de uma forma que ele jamais vai poder. Samuel, pare! Ela tentou contorná-lo, mas ele bloqueou seu caminho. Você não entende o perigo que está correndo, insistiu, os olhos claros fixos nos dela com uma intensidade perturbadora.
Ele vai te destruir, Elisa, assim como a família dele já destruiu você antes. O sangue dela gelou. Como você sabe sobre isso? Samuel sorriu, uma expressão que não chegou aos olhos. Eu sei muitas coisas sobre você. Sei sobre sua infância, sobre as famílias que a rejeitaram, sobre como chegou até aqui. Fiz questão de investigar quando você foi contratada. Você não tinha direito de... Eu tinha o dever de proteger meu patrão. E agora tenho o dever de proteger você dele. Ele levantou a mão, os dedos quase tocando o rosto dela. Deixe-me cuidar de você, Elisa, do jeito certo. Foi então que Caio apareceu na entrada da cozinha. O que ele viu foi Samuel invadindo o espaço pessoal de Elisa, ela visivelmente desconfortável, tentando se afastar. A expressão de Caio mudou instantaneamente, os músculos se tensionando, como os de um predador prestes a atacar. Samuel. A voz saiu controlada, mas havia algo mortal no tom. Samuel se afastou de Elisa imediatamente, recompondo a postura profissional. Senhor Caio, não esperávamos que voltasse tão cedo. Evidentemente, os olhos verdes se moveram entre Samuel e Elisa, avaliando a situação. Elisa, você pode se retirar. Samuel, uma palavra na minha sala. Elisa saiu rapidamente, mas não conseguiu deixar de ouvir os fragmentos da conversa que se seguiu. A voz de Caio estava baixa, mas havia uma fúria contida nas palavras. Samuel respondia de forma defensiva, tentando explicar algo sobre preocupação profissional e proteção dos interesses da casa. Meia hora depois, Samuel saiu da sala com o rosto fechado. Passou por Elisa sem dizer palavra, mas o olhar que lhe dirigiu estava carregado de algo que ela não conseguiu interpretar completamente. Raiva, talvez, ou promessa. Caio a chamou logo depois. Ele te tocou? Foi a primeira coisa que perguntou quando ela entrou na sala. Não exatamente, mas ele... Mas ele o quê? Elisa hesitou. Como explicar a conversa sem revelar que Samuel sabia sobre o passado deles, sobre a conexão que estava se formando? Ele disse que você ia me machucar, disse finalmente. Que homens como você brincam com mulheres como eu. A expressão de Caio endureceu ainda mais. E o que mais? Que ele poderia me proteger. Cuidar de mim de uma forma que você não pode. Caio ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Quando falou novamente, havia uma determinação fria em sua voz. Samuel não vai mais trabalhar aqui. Vou dispensá-lo hoje ainda. Caio, não precisa. Preciso. Sim? Ele se aproximou dela, parando a poucos centímetros. Ninguém fala com você dessa forma. Ninguém te ameaça na minha casa. Ele não me ameaçou exatamente. Elisa. Ele levantou a mão, desta vez tocando levemente seu rosto, o primeiro contato físico real entre eles. Eu reconheço predadores, quando os vejo, e Samuel está se tornando perigoso. O toque dele a fez tremer. Era suave, quase reverente, mas havia possessividade ali também. Por que você se importa tanto? Perguntou a voz saindo mais fraca do que pretendia. Você sabe por quê. Diga mesmo assim. Os olhos dele se fixaram nos dela, e quando falou foi com uma intensidade que a deixou sem ar. Porque você é minha, disse simplesmente. Não, de uma forma que eu tenha direito de reivindicar, não de uma forma que seja certa ou justa. Mas você é minha do mesmo jeito. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou abruptamente. Samuel sai hoje. Vou contratar outro segurança amanhã. Mas o que Caio não sabia era que Samuel não estava disposto a sair facilmente e que a obsessão que desenvolvera por Elisa não seria contida por uma demissão. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Elisa encontrou um bilhete embaixo da porta. A letra era de Samuel. Ele não pode te proteger dos próprios demônios. Quando perceber isso, eu estarei esperando. Você vai precisar de mim mais do que imagina. Ela amassou o papel, mas não. Conseguiu se livrar da sensação de que aquilo era apenas o começo. As semanas seguintes transcorreram numa atmosfera densa e carregada. Samuel havia sido oficialmente dispensado, mas sua presença ainda pairava sobre a cobertura como uma sombra. Elisa encontrava pequenos sinais de que ele ainda rondava o prédio.
flores deixadas na portaria com seu nome, mensagens no celular, de números desconhecidos, a sensação constante de estar sendo observada quando saía para fazer compras. Caio contratou uma nova empresa de segurança, mais discreta, mas Elisa percebia que ele próprio estava mais tenso, mais alerta. Ele cancelou algumas viagens de negócios, começou a trabalhar mais de casa, como se não quisesse deixá-la sozinha por muito tempo. Entre eles, a tensão sexual e emocional crescia a cada dia. Caio não tocava nela novamente, mas havia momentos em que a intensidade do olhar dele a deixava tonta. Quando passavam um pelo outro no corredor, quando ele aceitava café de suas mãos, quando ela o encontrava lendo na biblioteca tarde da noite, em todos esses momentos, o ar parecia eletrizado. Foi numa dessas noites que Elisa teve o primeiro sonho vívido. Ela estava numa casa feita inteiramente de vidro, transparente em todas as direções. Podia ver o mundo exterior, pessoas caminhando, observando, julgando, mas não conseguia ouvir nada. Caio estava com ela nessa casa, e eles se moviam um ao redor do outro numa dança lenta e tortuosa, querendo se tocar, mas sempre hesitando. Eles estão vendo, dizia ela no sonho, apontando para as pessoas do lado de fora. Deixe que vejam, respondia ele, mas não se aproximava. A casa vai quebrar se nos tocarmos, insistia ela. Então quebraremos junto com ela, ele murmurava, mas ainda assim não a tocava. Elisa acordou com o coração disparado e uma sensação estranha no ventre, como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Levou a mão ao abdômen confusa. Não era dor, mas uma sensação de plenitude que nunca sentira antes. Durante os dias seguintes, a sensação se intensificou. Enjoos matinais, uma sensibilidade estranha nos seios, uma fadiga que não conseguia explicar. Quando perdeu a menstruação, permitiu-se considerar a possibilidade impossível. Estava grávida? Mas como? Ela era virgem, nunca havia estado com homem nenhum. A não ser nos sonhos, nos devaneios ardentes sobre Caio que a visitavam toda noite. Procurou um médico discretamente, inventando uma desculpa sobre check-up de rotina. Os exames de sangue vieram positivos para a gravidez, mas quando fez o ultrassom, não havia nada no útero. O médico franziu a testa, pediu novos exames, falou sobre gravidez psicológica e somatização de traumas. Às vezes, a mente cria sintomas físicos para lidar com necessidades emocionais profundas, explicou. O psicólogo que o ginecologista recomendou. Mulheres que desejam intensamente ter um filho ou que passaram por traumas relacionados à maternidade podem desenvolver todos os sintomas de uma gravidez real. Elisa saiu do consultório mais confusa do que antes. Seria possível que seu corpo estivesse criando uma gravidez fantasma? E por quê? O que isso significava? De volta à cobertura, encontrou Caio na biblioteca, debruçado sobre relatórios financeiros. Ele levantou os olhos quando ela entrou e imediatamente notou algo diferente em sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, fechando os papéis. Elisa hesitou. Como explicar algo que ela mesma não entendia? Eu preciso te contar uma coisa, disse finalmente, sentando na poltrona em frente à dele. Mas você vai achar que estou louca. Tente. Ela respirou fundo. Eu acho que estou grávida, mas os médicos dizem que é psicológico. Caio ficou completamente imóvel, os olhos verdes fixos nela. Como assim, psicológico? Meu corpo está reagindo como se eu estivesse grávida, mas não há bebê. É como se eu estivesse criando uma gravidez que não existe. E por que seu corpo faria isso? Eu não sei. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos. O psicólogo disse que pode ser trauma, ou desejo reprimido, ou... Eu não sei, Caio. Só sei que me sinto perdida. Ele se levantou abruptamente e começou a caminhar pela biblioteca. Ela podia ver que ele estava processando a informação, tentando entender as implicações. Os sintomas começaram quando? Perguntou finalmente. Depois que Samuel saiu. Depois que você disse que eu era sua. Caio parou de andar, virando-se para encará-la. Havia algo perturbador em seu olhar. Elisa, disse lentamente, você já parou para pensar.
Que talvez seu corpo esteja tentando te dizer algo. Que talvez você esteja desejando algo que ainda não teve coragem de admitir. O que quer dizer? Ele se aproximou, ajoelhando-se na frente da poltrona onde ela estava sentada. Estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Você quer ter filhos meus, disse, não como pergunta, mas como constatação. Seu corpo está criando a gravidez que sua mente deseja, mas que suas circunstâncias não permitem. As palavras dele a atingiram como um soco. Era verdade? Era isso que estava acontecendo? Eu não posso querer isso, sussurrou. Seria loucura. Por que seria loucura? Porque você é meu patrão, porque nossa história é complicada, porque eu nem sei se você realmente me quer, ou se é só culpa pelo passado. Caio levantou a mão tocando o rosto dela com uma delicadeza que a fez tremer. Elisa, disse a voz rouca, se fosse só culpa, eu não passaria as noites em claro pensando em como seria te fazer minha de verdade. Eu não teria dispensado Samuel por ciúme. Eu não estaria aqui agora, morrendo de vontade de te mostrar exatamente o quanto te desejo. Então por que não mostra? A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Os olhos dele se escureceram, e ela viu a luta interna que travava. Porque quando eu te tocar, disse ele, a voz quase um sussurro, não vai haver volta. Porque quando eu te fizer minha, vai ser para sempre. E eu não sei se você está preparada para pertencer a um homem como eu. Que tipo de homem você é? Caio sorriu, mas não havia alegria na expressão. Um homem que não sabe amar sem possuir, que não sabe proteger sem controlar, que carrega demônios que podem te destruir junto comigo. Elisa olhou nos olhos. Dele e viu a verdade. Ele tinha medo. Medo de machucá-la, medo de ser como o pai, medo de que o amor dele fosse mais destrutivo que protetor. E se eu disser que não me importo com seus demônios? Perguntou. E se eu disser que prefiro me destruir com você do que continuar existindo pela metade, sem você? Ele fechou os olhos como se as palavras dela fossem uma tortura física. Então eu diria que você não sabe o que está pedindo, murmurou. Então me ensine. Foi quando ela disse isso que a tensão finalmente se quebrou. Caio a beijou como um homem faminto. Não foi gentil, não foi cuidadoso. Foi desesperado, urgente, como se tivesse estado segurando a respiração por semanas e finalmente pudesse respirar. As mãos dele encontraram o rosto dela, os cabelos, puxando-a para mais perto como se quisesse absorvê-la completamente. Elisa respondeu com a mesma intensidade, todos os anos de contenção e medo se dissolvendo no calor daquele beijo. Era como se finalmente estivesse acordando de um sono profundo, como se cada terminação nervosa de seu corpo estivesse gritando de alívio. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Elisa, ele murmurou contra seus lábios, se não pararmos, agora eu não vou conseguir parar mais. Então não pare, ela sussurrou de volta. Ele a pegou nos braços sem cerimônia, carregando-a até o quarto dele, o quarto principal que ela limpava toda semana, mas nunca havia pisado como convidada. Era um espaço masculino, minimalista, dominado por uma cama enorme e janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo iluminada. Caio a depositou no chão ao lado da cama, mas não a tocou imediatamente. Em vez disso, ficou parado, observando-a com uma intensidade que a fazia sentir-se simultaneamente vulnerável e poderosa. — Você tem certeza? Perguntou, a voz rouca. Por resposta, ela começou a desabotoar a blusa com dedos trêmulos. Ele observou cada movimento, os olhos escurecendo à medida que mais pele era revelada. Quando ela hesitou no último botão, ele se aproximou. — Deixe-me, murmurou, as mãos substituindo as dela. O que se seguiu foi uma exploração lenta, quase reverente. Caio tocou cada centímetro de pele como se estivesse memorizando, saboreando. Elisa nunca imaginara que ser tocada pudesse ser assim. Não apenas físico, mas emocional e espiritual, como se ele estivesse tocando partes dela que nem ela sabia que existiam. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que a deixou sem ar. Havia dor. Ela era virgem, afinal.
mas também uma sensação de completude que jamais experimentara. Como se uma parte dela que sempre estivera faltando finalmente tivesse encontrado seu lugar. Minha, ele sussurrou contra seu ouvido, a voz quebrada. Finalmente minha. E ela soube que era verdade, não apenas no sentido físico, mas em todos os sentidos possíveis. Pertencia a ele de uma forma que ia além da razão, além da lógica, além de todas as complicações que cercavam sua relação. Depois, deitados entrelaçados, Elisa sentia-se diferente, não apenas porque não era mais virgem, mas porque algo fundamental havia mudado em sua essência. Era como se tivesse nascido de novo, como se finalmente tivesse encontrado quem realmente era. No que está pensando? Caio perguntou, os dedos traçando círculos preguiçosos em seu braço. Na casa de vidro, ela respondeu sem pensar. Casa de vidro? Tenho sonhado com uma casa feita de vidro. Nós estamos lá dentro, e todo mundo pode nos ver, mas não conseguimos ouvir o mundo exterior. E no sonho, eu sempre tenho medo de que a casa quebre se nos tocarmos. Caio ficou quieto por um momento, processando. E agora? Ainda tem medo de que quebre? Elisa considerou. Acho que talvez a casa já tenha quebrado. E descobri que não me importo. Ele a puxou para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Talvez quebrar não seja o fim. Talvez seja só o começo. Eles adormeceram assim, entrelaçados, como se pudessem se proteger dos demônios de ambos, apenas permanecendo conectados. Mas os demônios estavam mais próximos do que imaginavam. Elisa acordou no meio da noite com uma sensação estranha. Não estava mais na cama. Estava de pé na sala, diante das janelas enormes, olhando para a cidade lá. Embaixo, não se lembrava de ter levantado, de ter caminhado até ali. Elisa! A voz de Caio veio de trás, preocupada. O que você está fazendo? Ela se virou, confusa. Eu... não sei. Acho que estava sonhando acordada. Ele se aproximou, notando a expressão perdida em seus olhos. Com o quê? Eu estava vendo coisas, pessoas lá embaixo, na rua, mas eram pessoas do meu passado. Minha mãe, as famílias que me rejeitaram, Samuel. Ela tremeu. Samuel estava lá embaixo, olhando, para cima, acenando para mim. Caio imediatamente foi até a janela, examinando a rua lá embaixo. Estava vazia, apenas alguns carros passando ocasionalmente. Não há ninguém lá, Elisa. Eu sei que vi, insistiu ela, mas a própria voz soava incerta. Caio a levou de volta para a cama, mas ambos permaneceram despertos pelo resto da noite. Algo havia mudado, uma sensação de que forças além do controle deles estavam se movimentando. Na manhã seguinte, Elisa encontrou outro bilhete embaixo da porta de seu antigo quarto. Você pensou que se entregar a ele resolveria seus problemas. Mas agora os problemas reais vão começar. Ele não pode te proteger do que vem por aí, eu avisei. Desta vez, ela mostrou o bilhete para Caio imediatamente. A expressão dele endureceu ao ler. Ele está escalando, murmurou, mais para si. Mesmo, isso não é mais apenas obsessão, é ameaça direta. O que vamos fazer? Vamos sair de São Paulo por um tempo. Tem uma casa na serra, isolada, segura. Podemos ficar lá até que... Até que o quê? Ela interrompeu. Até que ele desista? Pessoas como Samuel não desistem, Caio. Elas escalaram até conseguirem... O que querem? Então o que você sugere? Elisa olhou pela janela para a cidade que, de repente, parecia hostil e cheia de perigos. Acho que precisamos parar de fugir. Acho que é hora de enfrentar. Mas nem ela nem Caio sabiam que Samuel não estava apenas observando de longe. Ele havia descoberto informações sobre o passado de Caio que poderiam destruir não apenas sua reputação, mas sua sanidade, e estava disposto a usar tudo isso para conseguir Elisa de volta. A guerra estava apenas começando, e o primeiro movimento já havia sido feito na noite anterior, quando Elisa finalmente se entregou ao homem que amava. Agora o preço dessa entrega começaria a se revelar. A decisão de enfrentar Samuel se mostrou mais complexa do que Elisa imaginara. Nas semanas que se seguiram àquela noite transformadora, a situação se deteriorou de forma alarmante. Os bilhetes continuaram chegando, mas agora vinham acompanhados de fotografias. Imagens dela e Caio na cobertura,
tomadas de ângulos que sugeriam vigilância prolongada e acesso a equipamentos profissionais. Caio contratou mais segurança, instalou câmeras adicionais, mas Samuel parecia sempre um passo à frente. Era como se conhecesse cada movimento deles antes mesmo que o fizessem. E então começaram as ligações. Sempre para o celular de Elisa, sempre números diferentes, sempre a mesma voz calma e controlada de Samuel. Ele nunca ameaçava diretamente, mas suas palavras carregavam um peso sinistro. Ele está mudando você, Elisa. Pode sentir? Está se tornando alguém que não reconhece. Pergunte a ele sobre o irmão. Pergunte como Diego realmente morreu. Você, que acha que conhece os demônios dele, mas mal arranhou a superfície. Elisa tentou ignorar as ligações, mas as palavras se infiltraram em sua mente como veneno. Diego. Caio nunca havia mencionado esse nome, mas ela começou a notar como ele ficava tenso sempre que alguma notícia mencionava acidentes ou mortes jovens. Foi numa noite em que Caio bebeu mais vinho do que o habitual que ela reuniu coragem para perguntar: quem é Diego? A reação foi imediata e devastadora. A taça escorregou da mão dele, quebrando no chão em 1000 pedaços. O rosto empalideceu e, por um momento, Elisa viu algo que a assustou. Pânico puro nos olhos verdes. Onde você ouviu esse nome? Samuel mencionou. Nas ligações. Caio se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Que mais ele disse? Que eu deveria perguntar como ele morreu. Caio, quem era Diego? O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Quando Caio finalmente falou, sua voz estava quebrada, irreconhecível. Meu irmão mais novo tinha 16 anos quando morreu. Elisa sentiu o coração apertar. Como? Acidente de carro. As palavras saíram mecânicas, ensaiadas. Há 5 anos. Você estava com ele? A pergunta fez Caio parar de andar. Ele a encarou com uma expressão que misturava dor e terror. Eu estava dirigindo. O mundo de Elisa pareceu inclinar. Ela começou a entender por que Samuel sabia que aquela informação seria devastadora. Conta para mim, disse suavemente. Tudo. Caio se sentou pesadamente na poltrona, passando as mãos pelos cabelos. Quando começou a falar, foi como se uma represa tivesse se rompido. Diego estava passando por uma fase rebelde. Drogas, más companhias, noites sem dormir em casa. Meus pais estavam desesperados e eu achei que poderia ajudar. Peguei ele numa festa, completamente chapado. Coloquei no carro para levar para casa. Ele pausou, os olhos perdidos em memórias dolorosas. Começamos a brigar no carro. Ele disse que eu era igualzinho ao nosso pai. Controlador, frio. Disse que preferia morrer a virar como eu. Eu perdi a cabeça. Pisei fundo no acelerador. Queria assustá-lo. Mostrar que a vida era frágil. Que ele precisava parar de se autodestruir. Elisa sentiu náusea crescendo no estômago. Batemos num poste a 120 por hora. Eu saí apenas com alguns ferimentos. Diego não usava cinto de segurança. Foi arremessado pelo para-brisa. Caio. Ele levou 3 dias para morrer no hospital. 3 dias em coma enquanto eu ficava ao lado da cama, implorando para ele acordar para me dar uma chance de pedir desculpas. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mas ele nunca acordou, e as últimas palavras que trocamos foram de raiva. Elisa se aproximou, tentando tocá-lo, mas ele se afastou. Agora você entende por que Samuel tem razão? Por que eu não deveria estar perto de você? Eu destruí meu próprio irmão, vou destruir você também. Foi um acidente, Caio. Você não quis que acontecesse. Não quis? Ele riu, um som amargo e quebrado. Eu estava com raiva. Estava dirigindo perigosamente porque queria assustá-lo. Parte de mim queria machucá-lo naquele momento. A confissão saiu como uma punhalada, e Elisa viu que era isso que o assombrava. Não apenas a morte do irmão, mas a culpa de ter desejado machucá-lo instantes antes do acidente. É por isso que você se afastou de todo mundo? Por isso que vive como se fosse uma fortaleza? É por isso que não devo estar com você. Ele finalmente a encarou, os olhos vermelhos de lágrimas contidas.
Porque quando eu amo, eu destruo. Quando eu me entrego, pessoas morrem. Elisa sentiu algo se partindo dentro do peito, não apenas pela dor dele, mas pela compreensão de como Samuel estava usando essa ferida para manipular a situação. Samuel, sabe disso há quanto tempo? Provavelmente desde que começou a trabalhar para mim. Ele tem acesso a todos os meus arquivos, minhas terapias, meus relatórios médicos após o acidente. E agora está usando para nos separar. E está funcionando. Caio se levantou, o controle voltando gradualmente à voz. Porque ele está certo. Eu sou perigoso para você, Elisa, da mesma forma que fui para Diego. Não. A voz dela saiu firme, determinada. Você não é o mesmo homem que estava dirigindo aquele carro há 5 anos. Você cresceu, mudou, aprendeu. Pessoas como eu não mudam, apenas fingem. Então por que você me salvou de Samuel? Por que contratou segurança extra? Por que está se torturando agora para me proteger? Ela se aproximou forçando-o a olhá-la. Um homem que só destrói não faria nenhuma dessas coisas. Caio ficou em silêncio, mas ela via a batalha interna refletida em seus olhos. Samuel quer que você acredite que é um monstro, continuou. Porque se você acreditar, vai se afastar de mim. E eu vou ficar vulnerável, sozinha, exatamente como ele quer. E se ele estiver certo? E se eu realmente for um perigo para você? Então enfrentamos esse perigo juntos. Ela pegou o rosto dele entre as mãos. Porque eu prefiro correr riscos ao seu lado do que viver segura sem você. Mas antes que Caio pudesse responder, o celular de Elisa tocou. Era Samuel, como se tivesse sentido que eles estavam falando sobre ele. Desta vez, Caio atendeu. Samuel. Ah, senhor Caio. Imaginei que chegaria a hora de conversarmos diretamente. A voz saía calma, quase cordial. Pelo que vejo, Elisa contou sobre nossas conversas. O que você quer? Apenas o que sempre quis. Proteger pessoas inocentes de homens perigosos. Você já matou um irmão, Caio. Não vai matar ela também. A linha ficou muda, e Caio percebeu que a guerra havia oficialmente começado. Depois da ligação de Samuel, Caio entrou em modo de guerra total. Contratou uma empresa de segurança militar, investigadores particulares e começou a montar um dossiê sobre o ex-funcionário. O que descobriu foi perturbador. Samuel não era apenas um segurança obsessivo, era um homem com histórico de comportamento predatório, demissões por assédio e uma fixação doentia por mulheres vulneráveis. Havia outras vítimas, outras empregadas domésticas que haviam desaparecido depois de denunciá-lo. A polícia nunca conseguira provar nada, mas os padrões eram inconfundíveis. Ele não vai parar, disse Caio numa manhã, depois de receber mais relatórios dos investigadores. E está escalando. As outras mulheres, algumas nunca mais foram encontradas. Elisa sentiu um frio percorrer a espinha. O que você está dizendo? Estou dizendo que Samuel é muito mais perigoso do que imaginávamos e que ele não vai se contentar apenas em nos separar. Foi então que Elisa tomou uma decisão que mudaria tudo. Quero encontrar com ele. Absolutamente não. Caio, escute. Ele quer a mim, certo? Então eu vou dar a ele o que quer. Vou marcar um encontro, mas você e seus homens estarão por perto. Vamos acabar com isso de uma vez. Não vou usar você como isca. Não estou pedindo permissão. A voz de Elisa estava firme, determinada. Estou dizendo o que vou fazer, com ou sem sua ajuda. Caio a estudou por um momento longo, reconhecendo a mesma obstinação que o havia atraído desde o início. Se fizermos isso, disse finalmente, vai ser do meu jeito, completamente controlado, completamente seguro. Tudo bem, mas fazemos. Encontro foi marcado para o fim de semana seguinte, num café público no centro da cidade. Caio posicionou homens em todos os pontos estratégicos, câmeras escondidas, escutas. Elisa usaria um microfone discreto, e ao primeiro sinal de perigo, a operação seria abortada. Mas Samuel era mais esperto do que haviam antecipado. Elisa chegou ao café no horário marcado, o coração batendo descompassado. Samuel já estava lá sentado numa mesa dos fundos, vestindo um terno escuro e um sorriso que não chegava aos olhos.
Elisa. Você veio. Vim. Ela se sentou mantendo a postura ereta, tentando não demonstrar medo. O que você quer, Samuel? O que sempre quis. Salvá-la de um homem que vai destruí-la. Ele se inclinou sobre a mesa. Ele contou sobre o irmão? Contou. E, mesmo assim, você ainda está com ele? Mesmo sabendo que é capaz de matar quando perde o controle? Elisa forçou-se a manter a voz calma. Foi um acidente. Foi? Samuel riu suavemente. Você realmente acredita nisso? Ou está se convencendo porque não consegue aceitar que se apaixonou por um assassino? Caio não é um assassino. Não? Então me explique isso. Samuel colocou uma pasta sobre a mesa, abrindo-a para revelar fotografias e documentos. Elisa reconheceu imediatamente. Eram imagens do acidente, relatórios policiais, laudos médicos. Olhe bem, Elisa. Veja as marcas de frenagem, ou melhor, a ausência delas. Veja a velocidade estimada no impacto. Veja os depoimentos das testemunhas que ouviram a discussão antes do acidente. Ela não queria olhar, mas Samuel continuou falando, sua voz hipnótica, venenosa. Ele não tentou frear. Acelerou deliberadamente em direção ao poste. A única razão pela qual não morreu também foi porque, no último segundo, o instinto de sobrevivência o fez virar o volante. Diego levou o impacto total. Você está mentindo. Estou? Então por que ele nunca te mostrou esses relatórios? Por que escondeu os detalhes? Por que ainda tem pesadelos onde Diego o acusa de assassinato? Elisa sentiu o mundo girando ao seu redor. Como você sabe sobre os pesadelos? Porque eu o conheço melhor do que você imagina. Trabalhei para ele durante 2 anos, Elisa. Vi suas crises noturnas, seus ataques de pânico, suas sessões com psiquiatras. Vi como ele se pune, como se odeia. Samuel se inclinou mais perto. E vi como essa culpa o está destruindo. Você acha que vai salvá-lo? Não vai. Você só vai acelerar sua autodestruição. E quando ele finalmente quebrar completamente, você vai estar no caminho. Ele está recebendo ajuda. Terapia, medicação. Está quando foi a última sessão dele, Elisa? Quando foi a última vez que tomou os estabilizadores de humor? Desde que vocês começaram esse relacionamento, ele abandonou todo o tratamento. Está vivendo numa fantasia onde o amor pode curar trauma. Elisa sentiu lágrimas queimando nos olhos. Era verdade. Caio não havia mencionado terapia uma vez sequer desde que se envolveram. Ele está usando você como uma droga, continuou Samuel implacável, para não enfrentar o que realmente é. E quando a realidade voltar, e vai voltar, a queda será devastadora para os dois. Então, o que você propõe? Que eu simplesmente saia da vida dele. Proponho que venha comigo, agora, hoje. Vamos sair de São Paulo, começar uma vida nova em outro lugar, longe dos demônios dele, longe do passado de vocês dois. E se eu recusar? O sorriso de Samuel desapareceu completamente. Então vou ter que tomar medidas mais drásticas para protegê-la. Foi nesse momento que Elisa percebeu que havia sido enganada desde o início. Samuel não estava tentando salvá-la de Caio. Estava usando os traumas de Caio para isolá-la, para torná-la dependente dele. Você orquestrou tudo isso, não foi? A compreensão a atingiu como um raio. O áudio que enviei por engano para... Caio, você hackeou meu celular, manipulou para que fosse enviado a ele. Você é mais esperta do que eu imaginava. Por quê? Por que fazer tudo isso? Porque desde o momento que a vi, soube que você era minha, destinada a mim. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade perturbadora. Caio é apenas um obstáculo temporário. Elisa se levantou abruptamente. Estou saindo. Não está não. Samuel também se levantou, e foi então que ela viu a seringa em sua mão, escondida sob o guardanapo. Desculpe, Elisa, mas você não está me dando escolha. Ela tentou gritar, mas Samuel foi mais rápido. A seringa encontrou seu braço, e o mundo começou a escurecer nas bordas. A última coisa que ouviu antes de desmaiar foi Samuel sussurrando. Agora você vai entender que eu sou o único que pode realmente protegê-la. E então, a escuridão a engoliu completamente. Caio, observando tudo pelos monitores, viu sua pior pesadelo se tornando realidade.
Samuel havia conseguido levar Elisa, e ele não havia conseguido protegê-la. Mais uma vez, alguém que ele amava estava em perigo mortal, e desta vez ele não sabia se conseguiria salvá-la a tempo. Elisa acordou numa casa desconhecida, as mãos amarradas, a cabeça latejando pelos efeitos da droga. Estava num quarto pequeno, sem janelas, apenas uma porta de madeira pesada e uma cama onde a haviam deixado. O pânico inicial deu lugar a uma determinação fria. Precisava encontrar uma forma de escapar. Samuel entrou algumas horas depois, carregando uma bandeja com comida e água. "Como se sente?" perguntou, como se fossem velhos amigos. "Onde estamos?" "Numa casa segura. Longe de São Paulo, longe de Caio, longe de todos os problemas." Ele colocou a bandeja numa mesinha. "Sei que está assustada, mas vai entender. Com o tempo vai ver que fiz isso por amor." "Isso não é amor, Samuel, é doença." Ele a estudou por um momento, depois riu suavemente. "Você soa exatamente como minha mãe costumava soar, antes que eu a ensinasse a me respeitar." O sangue de Elisa gelou. "O que você fez com sua mãe? Nada que ela não merecesse. Assim como todas as outras que não conseguiram entender que eu só queria protegê-las." Seus olhos se tornaram distantes, perdidos em memórias perturbadas. "Mas você é diferente, Elisa. Você vai aprender. Vai ver que posso te dar tudo que Caio nunca poderia. Ele vai me encontrar." "Não vai." Samuel se aproximou da cama. "Porque deixei evidências de que você fugiu voluntariamente. Uma carta confessando que não consegue mais lidar com a culpa dele sobre a morte do irmão, que percebeu que ele é perigoso demais." Elisa sentiu o coração disparar. Se Caio encontrasse uma carta dessas, no estado mental fragilizado em que estava, poderia fazer algo desesperado. "Você não conhece Caio como eu conheço", continuou Samuel. "Ele vai ler aquela carta e vai acreditar que você o abandonou porque finalmente viu a verdade sobre ele. E então provavelmente vai fazer o que deveria ter feito há 5 anos, se juntar ao irmãozinho. Se você machucá-lo, eu não vou precisar machucá-lo. Ele vai se machucar sozinho." Samuel sorriu, uma expressão gelada. "E quando ele não estiver mais no caminho, nós poderemos ser felizes." Mas Samuel subestimou tanto Caio quanto Elisa. Caio havia encontrado a carta, sim, mas não acreditou nela por um segundo. Conhecia a letra de Elisa, sua forma de falar, seus padrões de pensamento. Aquela carta era uma falsificação grosseira. Mais importante, ele conhecia Elisa o suficiente para saber que ela jamais o abandonaria quando mais precisasse dela. Em vez de entrar em colapso, Caio canalizou toda a sua culpa, toda a sua raiva, todo o seu medo em ação pura. Mobilizou todos os recursos disponíveis, investigadores particulares, hackers, até alguns contatos que havia feito durante o tempo no exército. Não havia limite de dinheiro, não havia linha moral que não cruzaria para encontrá-la. Levou 3 dias. 3 dias de busca incessante, de pistas falsas, de desespero controlado. Mas finalmente conseguiu rastrear Samuel até uma casa isolada na serra, a mesma região onde havia pensado em levar Elisa para protegê-la. Quando Caio chegou, não veio sozinho. Trouxe uma equipe tática, equipamento militar, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas quando viu a casa, pequena, isolada, cercada por mata fechada, soube que ia ter que fazer a parte mais perigosa sozinho. Samuel estava esperando por ele. Sabia que viria. Disse quando Caio apareceu na porta, desarmado conforme Samuel havia exigido. Não conseguiu resistir a mais uma oportunidade de brincar de herói. Onde ela está? Segura. Mais segura do que jamais esteve com você. Samuel estava armado, a pistola apontada casualmente para Caio. Você sabe o que eu quero. Quer que eu saia da vida dela. Quero que você saia de todas as vidas, permanentemente. Caio entendeu. Samuel não estava apenas obcecado por Elisa, estava obcecado pela ideia de ser o salvador dela, o protetor que Caio nunca poderia ser. E para isso, Caio precisava morrer.
Se eu concordar, disse calmamente, você a deixa ir? Se você se matar na minha frente usando isto, Samuel jogou uma pistola no chão entre eles. Então sim, eu a liberto. Caio olhou para a arma, depois para Samuel. Sabia que era mentira. Samuel jamais deixaria Elisa ir, não depois de tudo que havia feito. Mas também sabia que precisava ganhar tempo, criar uma distração. Posso vê-la primeiro? Para me despedir? Samuel considerou, depois assentiu. 2 minutos. Elisa estava no quarto dos fundos, amarrada, mas consciente. Quando viu Caio, os olhos se encheram de lágrimas de alívio e terror. Ele quer que você se mate, sussurrou. Disse que é a única forma de eu ficar livre. Eu sei. Caio se ajoelhou ao lado dela, começando a desatar as cordas discretamente. Escute bem. Quando eu gritar, você corre para a mata. Meus homens estão posicionados lá. Não olhe para trás. Não tente me ajudar, apenas corra. Não vou deixar você morrer por mim. Elisa. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você me salvou. Pela primeira vez em 5 anos, eu senti que valia a pena estar vivo. Agora deixe-me salvar você. Tempo esgotado, a voz de Samuel veio do corredor. Caio beijou Elisa rapidamente, depois sussurrou. Eu te amo, lembre-se disso. Quando voltaram para a sala, Caio fez o que Samuel não esperava. Em vez de pegar a arma no chão, avançou diretamente contra ele. Samuel atirou, mas Caio havia antecipado, jogando-se de lado. O tiro errou por milímetros. Corre! Gritou. Caio enquanto lutava com Samuel pela arma. Elisa correu. Correu como nunca havia corrido na vida, através da mata escura, guiada pela lua e pela esperança de que Caio sobrevivesse. Encontrou os homens dele exatamente onde ele disse que estariam. Quando voltaram a casa, encontraram Samuel inconsciente e Caio ferido, mas vivo. A bala havia atravessado seu ombro, mas ele conseguira dominar o agressor. Pensei que tinha perdido você, sussurrou Elisa, segurando-o enquanto esperavam a ambulância. Nunca, respondeu ele, a voz fraca, mas determinada. Nunca mais vai me perder. 6 meses depois, eles estavam numa casa nova, longe de São Paulo, longe de todas as memórias dolorosas. Samuel fora condenado não apenas pelo sequestro, mas por conexões com os desaparecimentos de outras mulheres. Nunca mais seria uma ameaça. Elisa estava grávida de verdade desta vez. Não uma gravidez psicológica, mas um bebê real, crescendo. Dentro dela, fruto do amor que quase custou a vida de ambos. Como vamos chamá-lo? Perguntou Caio numa tarde, as mãos sobre a barriga dela. Se for menino, Diego, disse ela sem hesitar, para honrar a memória dele. Caio ficou em silêncio. Por um momento, os olhos se enchendo de lágrimas. Você tem certeza? Tenho. Acho que é hora de transformar a dor em algo bonito. Eles se casaram numa cerimônia pequena, apenas alguns amigos próximos, numa praia isolada onde puderam trocar votos sem medo, sem se esconder. Elisa usou um vestido simples, branco, e carregava flores silvestres. Caio chorou quando ela caminhou. Até ele, porque finalmente entendia que o amor não era sobre posse ou controle. Era sobre escolha mútua, sobre 2 seres danificados decidindo se curar juntos. A casa de vidro dos sonhos de Elisa se tornara real, mas não da forma que imaginara. Sua nova vida era transparente, honesta, sem segredos entre eles, e se às vezes as pessoas olhavam, de fora julgavam, criticavam, eles não se importavam mais. Haviam aprendido que quebrar pode ser o começo de algo novo e que nem todos os finais felizes vêm sem cicatrizes. Mas as cicatrizes deles se encaixavam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontrou sua forma. E quando Diego nasceu, pequeno, perfeito, com os olhos verdes do pai e a determinação silenciosa da mãe, Caio segurou o filho nos braços e sussurrou uma promessa. Nunca seria o homem que seu pai havia sido, nunca repetiria os erros que custaram a vida de seu irmão. Elisa, observando o homem que amava segurar o filho deles, soube que haviam conseguido. Haviam transformado destruição em criação, dor em amor,
medo em coragem. E pela primeira vez na vida,